Você já percebeu como você fala com você mesma? Porque por aqui muitas vezes eu sinto que tem uma general aqui na minha mente, sabe? Botando chicote em mim e me fazendo enxergar que nunca nada está perfeito, nunca eu sou suficiente, nunca tá bom, eu nunca chego num padrão, sabe? Eu nunca chego numa nota 10 de merecimento, onde eu possa assim descansar sem culpa, onde eu possa assim me sentir uma boa mãe, uma mulher capaz, uma mulher que está avançando, enfim. Essa general às vezes me consome. Eu acho que por vezes boa parte do cansaço ele está relacionado com essa cobrança exacerbada, sabe, que a gente tem na mente. E de onde será que vem isso? O que a gente pode fazer para melhorar isso, para silenciar um pouco dessa voz? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo hoje. Vem comigo. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal. Aqui é de mulher para mulher, bate-papo. Vamos falar sobre. Nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal no geral, mas com meu olhar, sendo mãe, psicóloga, mulher cristã, enfim. Eu tenho percebido o quanto que boa parte do meu cansaço, muitas vezes até da sobrecarga mental, assim, sabe? Aquela cabeça que não para, ela está relacionada com essa cobrança interna. Às vezes eu me sinto escrava dessa general que tem na minha cabeça, sabe? Onde nunca nada tá bom. E de onde vem isso, né? Vem de uma autocobrança que ela é boa em algum nível, mas que ela desequilibrada, ela acaba pesando muito, sabe, na nossa mente. Muitas vezes nós fomos aquela criança que sempre foi elogiada ou estimulada, né, a dar o seu melhor, mas sempre o seu melhor é uma régua muito alta, onde você sempre era cobrada por um nível de excelência, só que nunca nada estava muito bom. E muitas vezes a gente foi premiada, ou estimulada, ou motivada. E sempre disseram pra gente, você é forte, você é capaz. Em algum momento da vida adulta, nos falaram que nós somos capazes de tudo. Nós somos fortes e nós podemos fazer tudo que a gente quer. E às vezes a gente fica se cobrando fazer tudo, sem nem sempre necessitar, sabe? Eu observo, por exemplo, que mulheres que escolheram, por exemplo, ficar em casa com seus filhos e tudo mais, às vezes dar uma pausa na carreira ou sair do emprego, enfim, para dar atenção, né, maior aos filhos, às vezes essas mulheres estão se cobrando ajudar na renda de casa e ter um retorno financeiro até equivalente a quem está dedicando boa parte do seu dia 100% à sua área profissional, por exemplo. Percebe que é algo discrepante? Percebe que às vezes a gente se coloca umas réguas que não cabem na nossa realidade? A gente se cobra algumas coisas que não é sobre a gente chegar no nível de excelência, porque essa cobrança ela é boa para que a gente sempre melhore, para que a gente ajuste os nossos erros, as nossas falhas, para que a gente de fato viva com excelência, entregue o nosso melhor. E eu creio que tudo que a gente faz é uma oferta ao Senhor, né? A Bíblia fala, tudo que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor. Então a gente precisa buscar fazer o nosso melhor em tudo. Mas o nosso melhor, ele está relacionado com a nossa realidade. O Senhor jamais vai cobrar da gente algo que não está dentro da nossa capacidade ali. E às vezes a gente está se cobrando além, sabe? Às vezes a mulher que trabalha tá se cobrando, nossa, mas todo dia eu tenho que ter um bolinho em casa, igual a mulher que tá em casa e que à tarde ela faz um bolo para dentro da casa dela, sabe? Às vezes a gente tá se cobrando viver uma realidade que não é nossa. Às vezes a gente tá colocando uma régua que não cabe pra gente. Às vezes você é uma mãe que tá no puerpério e tá se cobrando viver a liberdade, a realidade de uma mulher que os filhos estão na adolescência ou já são adultos, por exemplo. É outra vida, é outra realidade. E que ainda assim você vai encontrar mulheres que também estão ali na mesma fase que você, vivendo uma outra realidade, porque a vida dela é outra. Então, o quanto que às vezes a gente está pesando a mão sobre a gente, sabe? E eu vejo também isso em pequenas atividades.
Às vezes eu me pego, por exemplo, arrumando a casa, porque sou dona de casa. E eu me pego, nossa, consegui finalizar um armário que eu queria arrumar muito, fazer uma faxina na cozinha, arrumei tudo, tá tudo no lugar. Aí eu vou pros quartos, eu vejo que os quartos ainda estão bagunçados. Toda aquela satisfação e alegria que eu tava da cozinha, é como se aquilo ali fosse pego assim, ó, e jogado no lixo. Como se eu mesma dissesse para mim que não valeu de nada aquele trabalho, porque ainda não tá bom, porque os quartos ainda não estão arrumados, sabe? E aí a gente vai desqualificando o nosso trabalho, vamos dizer assim, ou desprezando os pequenos avanços dentro da nossa realidade por conta desse perfeccionismo, por conta dessa cobrança exacerbada. E isso nos machuca tanto em um lugar que a gente não percebe. Isso vai ferindo a nossa autoestima, a forma como a gente se enxerga com menos valor, porque muitas vezes quando a gente está com essa cobrança, isso sinaliza que a gente relaciona muito o nosso valor com o nosso fazer, com as nossas entregas. Então, por isso a gente está sempre na busca de eu preciso chegar lá. Qual é a régua? Qual é a régua? A gente pergunta dessa general que está aqui dentro. Tá, mas o que eu tenho que fazer para ser melhor ainda? O que eu tenho que fazer para, né? E aí a gente gosta da ideia da alta performance, por exemplo. Só que a alta performance, ela não conta com diversas variáveis, por exemplo, que uma mãe vive. Porque a alta performance diz que você depende só da sua disciplina, do seu foco, você vai e você precisa ser obstinada no seu objetivo e tudo mais. Só que quando a gente é mãe, por exemplo, ou o fato de você ser mulher e ter diversas outras demandas, né, na sua mão, você muitas vezes é interrompida por algo. Você não simplesmente precisa só de ter a disciplina e a determinação para alcançar algo. Tem outros fatores que você não quer se perder no meio do caminho. Não é sobre chegar em um resultado. Tem outras coisas que você quer olhar e que você precisa olhar e que para você é importante. Nós, enquanto mulheres, nós temos ciclos, né, na nossa vida, no nosso mês, onde hormonalmente a gente está diferente em momentos diferentes. Então a gente se cobra o mesmo nível de produção sempre. E fisicamente, biologicamente, a gente muitas vezes não tem esses recursos para entregar na mesma medida sempre, sabe? E a gente coloca essa régua em que não é possível. Por quê? Porque disseram pra gente que é possível, que a gente consegue tudo, que a gente... E às vezes a gente quer abraçar tudo, quer fazer tudo, né? Quer ter retorno e resultados em tudo. Eu lembro que no início do ano eu via muita gente falando, esse ano vou meter o shape, vou meter o shape. Eu precisei ser honesta e gentil comigo de entender que não é que eu não tenha força de vontade, não é que eu não seja capaz. Eu sou capaz, mas dentro da minha realidade, do meu contexto, das minhas escolhas que eu faço para esse ano, de tudo que está nas minhas mãos e que eu entendi, tive clareza que é o que o Senhor quer para mim esse ano, das minhas responsabilidades e tudo, não cabe a quantidade de horas que eu preciso para meter o shape, né, para chegar naquele corpo ideal, todo malhado, né, com taxa de gordura lá embaixo, enfim. Isso também tem um preço, né? Você tem que ficar ali contando suas calorias, pesando comida, enfim. Isso não cabe para minha realidade. Eu precisei ser coerente lá no início do ano, para que eu não ficasse frustrada e passar o ano todo me cobrando algo que não está dentro da minha realidade, que não me cabe nesse momento. Isso quer dizer que isso não é para mim? Não. Isso quer dizer que não faz sentido, não cabe para mim neste momento da minha vida. Talvez daqui a alguns anos essa seja minha prioridade número 1. Para esse ano não é. Entende? A gente precisa ser honesta com a gente também. E dizer não às vezes é difícil, né? Para quem tem essa garra, para quem tem essa coisa de querer fazer acontecer, de muitas vezes provar, e muitas vezes essa cobrança, ela vem desse lugar da gente querer provar nossa força, mostrar, não sei se lá atrás, né, alguém duvidou da sua capacidade e você era vista como alguém frágil, alguém incapaz, e você tem essa sede o tempo todo de mostrar a sua capacidade, de provar que você é capaz, de provar. E aí esse custo é alto. E muitas vezes você anda exausta porque você tá pagando esse preço, que é um preço altíssimo, sabe? Abraçar tudo, querer fazer tudo
nível perfeito, do que você idealizou, muitas vezes, tem um preço muito alto, muitas vezes custa sua saúde, muitas vezes custa prejuízos nos seus relacionamentos, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com as pessoas, porque você está tão obstinada e focada como a cultura da alta performance exige, né? E direciona você precisa ser obstinada no seu objetivo e corra atrás. E aí você vai passando por cima de tantas coisas e você vai se perdendo no meio do caminho, porque existem coisas que são importantes para você e você está passando por cima para chegar lá. Então, a gente precisa parar um pouco para pensar, para entender se essa obstinação está me levando onde eu quero e mais do que isso. Deus está se agradando do como, que cada vez mais eu tenho entendido que o Senhor se importa. O homem se importa com a aparência, mas o Senhor se importa com o coração. Ele está muito importado, ele está muito interessado na intenção do nosso coração, no como a gente está vivendo e não apenas no que a gente está fazendo, sabe? E a gente precisa dar uma silenciada nessa voz, a gente precisa rever o que essa motivação, motivo para a ação, né? O que está por trás disso? É a gente estar querendo provar algo para alguém? Para quê? Por quê? O que vai nos levar, sabe? Para onde isso vai nos levar? Só para esfregar na cara de alguém que a gente é capaz? Enquanto para a gente não é suficiente saber que a gente está fazendo o que Deus quer que a gente faça? O quanto que a gente precisa rever nossa ideia de sucesso, de resultados, e de que a vida nem sempre é sobre números e sobre resultados, mas sobre como a gente está caminhando, o quanto a gente tem sido luz e sal nessa terra. É difícil porque olhar para o alto é questionar algumas métricas terrenas, sabe? E às vezes é isso que a gente precisa se fazer para a gente se organizar internamente e muitas vezes sair até mesmo do ciclo da sobrecarga, porque é esse monte de peso que nos atormenta mentalmente que a gente precisa frear. E às vezes a gente está rígida. Essa rigidez, ela impede que a gente descanse de fato. Porque você está sempre devendo algo a alguém. Você está sempre em dívida. Você sempre precisa estar fazendo, precisa estar aproveitando seu tempo, precisa estar isso, estar aquilo. Quando Deus te manda descansar. Quando Deus te manda contemplar. Quando Deus te manda meditar. E o ato de meditar é exatamente você parar, você sair aqui desse plano, dessa correria, dessa busca louca, insana, para acessar a presença dele, para estar presente. Então, é um caminho diferente. E a gente precisa muitas vezes parar para se organizar internamente. Aonde essa rigidez está nos levando? O quanto ela tem nos maltratado e nos adoecido até. E vamos pensar juntos aqui em alguns pontos que a gente precisa trabalhar internamente. Primeira coisa é observar a sua comunicação interna. Como você tem falado com você mesmo? Porque aqui, por vezes, quando eu erro, eu fico, nossa, que burra, sabe? Assim, me desqualificando. Nossa, como eu sou desorganizada. Como eu fui tola, sabe? Então, o quanto que a gente se castiga, e muitas vezes se castiga emocionalmente, e muitas vezes impede, né? Você, tipo, como se a gente se castigasse mesmo, né? Você tá proibida de sentir prazer, de descansar. Por quê? Porque você não concluiu tal coisa, porque você não fez tal coisa, porque você sabe do que eu tô falando. Você sabe como que às vezes você é cruel com você mesma nesse sentido. E para onde isso tem te levado? Então a gente precisa observar a comunicação, como a gente tem se relacionado com a gente mesmo. Porque isso muda muita coisa, isso reflete nas nossas relações. Outro ponto. Reflita e pense sobre e separe, né,
a produtividade do seu valor. O seu valor não depende da produtividade, você continua sendo valiosa, sua vida continua sendo importante para Deus. Deus continua dando muito valor para a sua vida e para quem Ele te criou para ser, para além do fazer. Você produzindo ou não, Ele permanece te amando. Você permanece recebendo o amor dele, independente de merecimento, sabe? Ele não tá com uma régua vendo, bora ver. O que ela fez hoje? Será que ela merece ser amada? Não. Então, o seu valor, a sua permissão para descansar e para se sentir amada, desfrutar do amor de Deus. Porque muitas vezes uma pausa que a gente faz, um cuidado que a gente tem com a gente, é a representação, é a permissão muitas vezes que a gente se dá para desfrutar de um amor que já existe, o amor de Deus por nós. E às vezes a gente não se permite desfrutar, ou a gente se pune dizendo, não, você não merece desfrutar desse amor que Deus já te deu. Por quê? Porque você errou, porque você falhou, porque você ainda não completou tal coisa, porque você não foi perfeita. E a gente não permite desfrutar disso. Um outro ponto é a gente olhar para essa questão da perfeição. Eu tenho uma prática de enxergar essa perfeição como algo, o meu padrão de qualidade, vamos dizer assim, como algo, será que eu fiz? Eu dei o melhor que eu podia dar com os recursos que eu tinha. E esses recursos é tempo, é disposição, é energia. Então, assim, eu dei o meu melhor dentro do meu cenário. Era o que eu tinha, ok? Eu não posso estar me cobrando algo fora daquilo que, das minhas capacidades, dos meus recursos, daquilo que eu tenho para aquele momento, naquela fase da vida, sabe? Então, vamos ajustar esse perfeccionismo, essa cobrança pela perfeição, para que seja algo de excelência, mas algo que não vá para além daquilo que a gente pode dar ali naquele momento. E sempre perceber e frear essas cobranças automáticas exacerbadas que vem na sua mente. Então, toda vez que vier, bora, continua, você tem que fazer isso. Você perceber que a general está falando com você, questione primeiro. Faz sentido para esse momento? Isso de fato é muito importante. Agora é uma necessidade real ou é só uma exigência mental minha para satisfazer essa general que está aí dentro que nunca se satisfaz? Vamos pensar sobre isso. Será que a nossa vida não pode ficar um pouco mais leve e saudável de uma forma possível dentro da nossa realidade? A vida é cheia de desafios, mas eu acredito muito que existem coisas e ajustes e organização mental e interna que pode tornar algumas coisas mais leves. Vamos tentar? Estão comigo? Se esse vídeo fez sentido para você, lembre que você pode ser continuar sendo uma mulher forte, mas não precisa provar isso para todo mundo, estar em dívida com todo mundo, ou você não abre espaço para chorar, ou para se permitir sentir algo, ou pedir ajuda, enfim. Vamos caminhar aqui juntas nesse propósito de viver a nossa realidade da melhor forma possível, com saúde, com Deus no centro da nossa vida. E se faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal, compartilha com uma amiga que está na mesma jornada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.